Meu Deus do céu, eu vim para um culto pentecostal e você? Amém, amém. Pai amado, Pai querido, Pai, toma conta, Pai, dos nossos corações nesse momento, Pai. Que somente a Tua palavra seja o nosso guia nesse momento, Pai. Que somente os Seus ensinamentos sejam o nosso guia, Pai. Que nós sejamos moldados pela palavra, que nós sejamos confrontados pela palavra, ó Pai. Mas também a Sua palavra vai nos trazer autoridade, ó Pai. A Sua palavra, ó Pai, vai nos desbravar um mundo espiritual tão grande, ó Pai, que nada, ó Pai, nada poderá deter, ó Pai amado, porque nós andamos segundo a Sua palavra, ó Pai. E o Senhor, ó Pai, tem todo o nosso coração, ó Pai. Age agora, ó Pai, em nossas vidas, através da Sua palavra. Em o nome de Jesus. Amém, amém, igreja. Você está feliz? Aleluia, demais. Não sei se você estava aqui semana passada, mas semana passada nós falamos sobre o cuidado de Jesus conosco. Nós comentamos ali um pouco da vida de Pedro. Pedro, quando estava pescando, ainda era um pescador de peixes. Mas Jesus chega até ele, Jesus pede para ele ir até uma margem para ele poder pregar mais longe, depois pede para ele para ir pescar ainda de dia, ainda mais diante de tanta frustração que Pedro estava ao pescar, mas nós entendemos ali com a palavra de Deus o qual era o chamado que Deus tinha para Pedro. Então Jesus ali faz uma pesca milagrosa com Pedro, só que não é pesca que foi o milagre maior, mas sim a vida de Pedro reconhecer o Messias através de Jesus. A vida de Pedro não receber aqueles peixes como algo material, algo que iria pagar as contas dele, mas sim algo que transformou o chamado e um ministério dele a partir de uma palavra. Amém? Você estava aqui? Se você não estava aqui, você precisa ler sua Bíblia lá em Marcos 1. Vai narrar também essa história novamente. Mas é mais ou menos isso que nós estávamos pregando semana passada. Mas eu não consegui terminar semana passada porque a Bíblia, se for começar a pregar, é em bastante coisas, né? Graças a Deus, mas hoje nós temos a segunda parte dessa mensagem. Deus está cuidando de você. Jesus está cuidando de nós, amém? Se nós pegarmos os 3 evangelhos a qual narra essa história, nós vamos entender que ele estava ali em Cafarnaum, onde ele escolheu estar, onde ele escolheu estar a maioria do seu ministério pelaquela cidade. Ali naquela cidade ele conheceu então Pedro, mas nos 3 evangelhos, até o próximo ato que Jesus vai fazer, nós vamos perceber que algo acontece. Nós percebemos que não é um tempo muito longe, mas era um tempo curto, é questão de dias. Naquele tempo a gente vai perceber, após nós lermos a palavra de Deus, que existiu algo entre Jesus e Pedro e a sua casa. Existiu algo chamado uma intimidade. Nós percebemos que Pedro tinha acabado de conhecer Jesus ali naquela praia. Mas nós reconhecemos o próximo versículo adiante que Jesus já tinha uma certa intimidade com os seus discípulos. O próximo cuidado de Jesus comigo não é apenas te tirar daquilo que você está fazendo, buscando materialmente, mas sim te colocar em um ponto de intimidade. Nós vamos entender que Jesus, Ele não nos chamou, Ele não nos tirou da posição que nós estávamos de pecadores, na posição que nós estávamos distante dEle, mas sim Ele traz para perto para nós termos intimidade com Ele. A intimidade com Ele, nós vamos entender que quando nós somos íntimos dEle, nós começamos a virar discípulo. Não existe discípulos de Jesus sem intimidade. Quando eu falo intimidade, é o conversar. Muitas vezes nós procuramos entender muitas coisas, nós procuramos ter acesso a muitas coisas, mas nós não temos intimidade. Quando nós chegamos aqui, nós se deparamos em um culto ao qual nós oramos, ao qual nós buscamos a Deus, ao qual nós ficamos de joelho aqui na frente, pedimos algo para Deus, mas isso aqui só é um reflexo que nós fazemos nas nossas casas.
é um reflexo da intimidade de Deus que nós temos nas nossas casas. E esse é o ponto que Jesus quer levar nós, é um momento de intimidade com Ele, é um momento de nós conhecermos a Jesus, é um momento que nós vamos ver ali em diante, ao qual Ele tinha acesso à casa de Pedro, é um momento que nós vamos ver ali em diante que os discípulos escutavam Ele. Amém? Então isso você vai conhecer em Marcos 1, 21 ao 34, em Lucas 4, 31 ao 42, em Mateus 8, 14 ao 18. Em todas essas partes da Bíblia vai contar a mesma história. A mesma história a qual ele partiu de um ponto que acabou de conhecer Jesus. Um versículo após vai dizer que ele estava ali, era um sábado, era próximo à Páscoa. E ele já tinha uma certa intimidade. Mas eu queria ler com você após Jesus chamar, Jesus ter uma intimidade conosco. Jesus chama para ensinar. Em Marcos, capítulo 1, versículo 21 e 22, queria que você lesse comigo. Eu esqueci meu celular em casa, eu não passei os versículos, amém? Então vai dar uns 3, 4 segundinhos. Pode colocar Marcos 1, 21, já pode fazer bastante para frente, amém? Vamos ler juntos? O 21 e 22? 1, 2, 3 e... Eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga. Amém. 22. Ficaram maravilhados com os seus ensinos, porque ele lhe ensinava como alguém. Isso, volta agora um ali. Não, pode voltar, o 21. Isso, 21. Então eles saíram de lá, foram a Cafarnaum, que é mais ou menos uns 4 quilômetros de distância. Mas você percebe que logo chegou o sábado, então Jesus dormiu em algum lugar, né? Não ficou ao relento no meio com todo mundo. Então, nesse tempo, a gente deve saber que, na verdade, foi uma semana, mais ou menos, ou era o meio da semana, porque nós sabemos que sábado ninguém trabalhava, então Pedro não estava trabalhando no sábado, amém? Então, eles começou a ensinar, próximo versículo, e todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ensinava alguém que tinha autoridade, não como os mestres da lei. Muitas vezes, quando nós encontramos Jesus, nós entendemos os caminhos de Jesus e nós começamos a nos questionar porque nós não sabemos de nada sobre Jesus. E nós começamos ali no básico, nos cultos de domingo, nos cultos no Hope, né, que tem uma palavra, tudo, mas Jesus, ele quer ensinar você na intimidade e na palavra. Você não é apenas alguém que não ora a palavra. Nossa oração é voltada para a palavra de Deus. E você percebe que ele vai falar ali que ele ensinava, mas ele não ensinava como os outros. Porque o nosso aprendizado com a palavra é totalmente diferente de uma pessoa que vai pegar e vai ler a palavra, que vai ler a Bíblia de capa a capa. Ela vai entender a história, mas não vai ter a revelação. Ela vai entender a história, ela vai entender o que passou, mas ela não vai ter a palavra rema da palavra de Deus para nossas vidas. Jesus ali, ele não estava apenas expondo o texto, mas sim, ele estava falando palavras sobre o Espírito Santo, estavam sendo reveladas. Não é apenas ler o texto e por ler o texto, por saber a palavra, por saber onde Jesus estava, por saber todo o panorama. Não, ele sabia o que Jesus queria falar naquele momento com ele. Ele sabia o que é a palavra, ele sabia o que os profetas ali, o que o Velho Testamento estava falando a respeito. Então não era apenas um ensinamento, não era apenas a leitura de uma Bíblia, mas era uma leitura da Bíblia com intimidade. Quando nós fazemos pacto, nós levamos a palavra e nós levamos a intimidade junto. E quando nós levamos a palavra e a intimidade junto, acontece uma coisa: nós temos autoridade. Não existe como você ter uma autoridade sem você estar pautada na palavra e pautada na intimidade. Ah, eu só tenho intimidade. Imagine você pedir algo para alguém que você tem intimidade, mas não tem o jeito de falar. Você muitas vezes vão pensar em alguém bem culto, um PhD, assim, sabe aquelas pessoas bem inteligentes? E a gente chega em um jeito muito simples de falar. Ele vai se sentir, não estou entendendo o que você está falando. Pois é, mano, eu estou pedindo uma coisa, ele não vai entender, porque nós não temos o jeito de falar, não temos a palavra certa. A gente que está aqui nos Estados Unidos, você vai pedir algo em português, mas em americano não vai entender.
Nós temos que ter as palavras nas nossas bocas, mas as palavras de Deus, amém? Mas quando nós temos a intimidade, mas nós não temos a palavra. Imagine você pedir a alguém sem intimidade nenhuma com a pessoa. É muito difícil. Pedir, empresta teu carro para mim, mas o meu carro, quem é você, né? Nós temos que ter a intimidade e temos que ter as palavras certas. Quando nós estamos orando, nós temos intimidade, mas intimidade porque nós temos a palavra. Então nós oramos a palavra. Quando nós trazemos aqui os pactos, é uma oração em cima da palavra de Deus. Você consegue entender isso? Você consegue entender que ali nós entregamos a palavra de Deus? Nós falamos, não, nesse versículo eu acho, você não acha nada. Nós falamos a palavra de Deus e nós temos a palavra revelada de Deus. E é assim que Jesus tinha autoridade. Só que essa autoridade que você tem não é uma autoridade normal. Quando nós lemos ali, continuamos lendo do 23 em diante, 23 ao 28, vamos ler juntos agora com força, a primeira vez foi muito fraco, amém? 1, 2, 3 e... Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos pecaram ali, indignados, por perguntar uns aos outros. Que é isso? Novo ensino, e com autoridade, até aos espíritos imundos ele dá ordem. Isso, até o 27. Isso, até o 27. Você percebeu que a tua autoridade, você não muda apenas o material ali onde que Pedro viu os peixes vindo, mas a sua autoridade muda o mundo espiritual? A tua autoridade, quando você ora a palavra, quando você entende que você tem um momento com o Pai, você não está mudando o mundo material, você está mudando o mundo espiritual. Ninguém muito ali entendia só que Jesus ensinava com autoridade, mas eles viram que o mundo espiritual já reconhecia algo que ninguém ainda reconhecia. Ele já tinha, o mundo espiritual já sabia, esse só pode ser o Filho de Deus. Eu reconheço que esse é Jesus. Muitas vezes quando nós oramos, nós pensamos que nós vamos atingir algo material, não queremos algo, ver algo, mas Deus está mudando o mundo espiritual. Porque muitas vezes o nosso mundo espiritual que está travando o material, muitas vezes nós entendemos que nós oramos, então no espiritual está sendo feito algo. No espiritual você está mandando demônios a sair da sua casa e ele vai sair. No espiritual você está falando, em Satanás e seus demônios, saia das minhas finanças. E ele vai ter autoridade, você vai ter autoridade para mandar Satanás embora. Não tente chamar outra pessoa para orar, se você tem intimidade, se você tem palavra, porque você já tem autoridade. A autoridade já foi te dada a todo aquele que tem a palavra, a todo aquele que recebe o Espírito, a todo aquele que ora, que tem intimidade. Se você tem autoridade, você tem o poder de mandar Satanás e seus demônios irem retirar daqui. Você percebe que Jesus, ele não fala muitas coisas, ele só manda. Eu e você temos dificuldade de mandar em Satanás. Você tem que mandar em Satanás. Por favor, Jesus, se você quiser, retire esse demônio, ele vai ter que sair. Quando nós temos autoridade, sai. Quando você tem autoridade, não tem nada que possa te segurar, porque a autoridade está sobre você. Jesus, ele já falou, eu te dei autoridade para expulsar demônios. Se você tem autoridade, não transfira essa autoridade para outra pessoa. Essa autoridade está sobre você. Amém? Bate palma, igreja. Amém. Então, quando nós fazemos pactos, nos momentos dos pactos, você tem que expor a autoridade. Muitas vezes você quer mudar já o material, mas Deus está falando, ei, eu estou te ensinando algo. Você mudar o espiritual primeiro.
Se você vem aos domingos, você vai entender que nós temos um momento de intercessão. Adivinha o que é esse momento de intercessão? É a autoridade. Nós mandamos Satanás embora. Nós chamamos a existência do Espírito Santo aqui. A autoridade. Então, quando nós oramos em casa, oramos com autoridade. Então, Jesus, ele ensinou ali, Pedro, você tem um caminho. Pedro, você precisa de intimidade. Pedro, você precisa da palavra. Pedro, você já tem a autoridade. Mas quando nós entendemos que nós temos um ministério, que Jesus está nos propondo um ministério, Jesus mudou a vida de Pedro de cabeça para baixo, amém? Em uma semana, Pedro estava tentando pescar, na outra semana já estava vendo o demônio sair. E ele falou, cara, é uma loucura que ele estava vivendo. Só que Jesus, ele sabia que a casa de Pedro tinha um problema. Quando nós temos um ministério que Deus tem colocado no nosso coração, quando nós lemos as nossas cartas pastorais, Tito, Timóteo, nós vamos entender que primeiro nós temos que arrumar a nossa casa. A nossa casa é o nosso primeiro ministério. Então Jesus, ele vai até a casa de Pedro arrumar a casa de Pedro. Eu e você, muitas vezes nós chegamos a fazer pactos para arrumar a nossa casa, a nossa família, a saúde de alguém que nós tanto prezamos. As finanças muitas vezes não é para ficar rico, mas é assim para pagar as contas de casa, para dar à nossa família algo muito maior, muito melhor para eles. Eu tenho um recado para você, Jesus está cuidando da sua casa. Jesus, ele te ensina, Jesus, ele te chama, mas Jesus fala, deixa eu arrumar a sua casa. Os outros discípulos não tinham esse problema, mas Pedro tinha um problema de ter a sogra dele na casa dele, né? Quantos entendem o recado? É uma alegria. É maravilhoso. Queria que você lesse lá Marcos 1, 23... Não. Marcos 1, 29 a 31. Eu falo isso com o maior carinho, sabe disso? Vamos ler lá juntos? 1, 2, 3 e... Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Aleluia. Você percebe que nem Pedro me pediu, Jesus ele já ficou sabendo que algo estava errado na nossa casa. Jesus ele veio, eu tenho um grande ministério, mas antes dele ser o apóstolo Pedro, deixa eu arrumar a casa dele. Antes dele carregar algo tão grande, deixa eu arrumar a casa dele. Ele não pode sair daqui algo que não aconteceu, ele não pode falar milagres, algo que não aconteceu dentro da casa dele. Eu prevejo aqui que Deus está derramando um milagre dentro das nossas casas hoje. Talvez nós saímos de casa hoje preocupados dentro de casa. As nossas casas estão desarrumadas, as nossas casas têm intrigas, mas Deus ele vem moldando essa noite a nossa casa. Deus vem ele curando, Deus vem transformando, Deus vem trazendo cura, salvação, Deus vem arrumando as nossas casas. Ele sabe que ainda se chamamos Simão, mas nós sairemos daqui chamando Pedro, o apóstolo escolhido, para afirmar a rocha de Deus, a rocha da salvação da casa de Deus. Hoje nós sairemos daqui com a nossa casa curada. Mas algo que eu não escrevi aqui, mas está ali, quando ele fala ali que a sogra de Pedro saiu e ela saiu servir. Quando nós podemos entender essa palavra servir, quando vem no grego, ela vai dar muita ênfase ao diaconato. Ela foi servir a sua casa, assim como a casa dele virou uma casa de oração. A casa dele virou um ponto, virou uma igreja, virou um GC. Ela não serviu os outros, ela serviu como servisse a Deus naquele momento. Ela recebeu a cura e a casa dele começou a ser um ponto de entrega. Um ponto onde que não ia ficar apenas na casa deles, mas ia ser a partir da casa dele. Nós vamos ver isso daí também agora mais respaldado ainda no versículo 32 ao 34. Versículo 32. 1, 2, 3 e...
Ao anoitecer, depois de... O povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que esses falassem, porque sabiam que ele era. Amém. Pode parar aqui. Vocês perceberam a importância do final de tudo? Tudo Deus, Jesus, Ele vem ligando muitas coisas e muitas vezes nós estamos no meio do processo e não estamos entendendo o que Jesus está fazendo. Muitas vezes nós estamos lá ainda no barco, ainda escutando Jesus pregar e falando, coisa, esse cara entende mesmo, esse cara ele está falando algo interessante, esse cara está chegando ao meu coração. Mas nós muitas vezes estamos lá começando a pescar, mesmo não acreditando. Muitas vezes nós estamos puxando as redes, buscando algo e Deus está fazendo, prosperando algo, mas Jesus está querendo nos levar a esse momento. A esse momento onde Ele traz algo, Ele faz milagres, é um momento que Ele nos dá intimidade, é um momento que Ele nos dá autoridade, é um momento que Ele cura a nossa casa, mas tudo isso é pautado para chegar nesse momento. Não é a respeito de Pedro toda essa passagem, não é a respeito do que Ele vai fazer na minha e na sua vida, mas é a respeito do que Ele vai fazer através de nós. Através do nosso testemunho, nós temos um momento maravilhoso no Hope aqui, falando sobre testemunho. Sabe o que é o testemunho? Imagine como que essas pessoas chegaram ali. Pelo testemunho de uma pessoa. A minha sogra está curada. A minha casa foi transformada. Eu era alguma coisa. Agora Deus mudou a minha rota totalmente. E quando nós entendemos e quando nós colocamos em Jesus tudo aquilo que Ele fez para nós, mesmo nós não merecermos, Jesus Ele começa a fazer da nossa casa para os outros. Jesus Ele começa a fazer exatamente tudo que Ele já fez, só que Ele começa a fazer da porta da sua casa. Jesus curou a muitos que sofriam de várias doenças. Quais eram as doenças? Que Ele já tinha curado a sogra dele, expulsou muitos demônios, mas qual demônio? Que Ele já tinha mostrado para Pedro como fazia, e não permitiu, porém, depois desse daqui venha outra e dissesse, que falassem por quê, quem Ele era, porque Ele sabia que ao começo de tudo ali, Ele ia ser muito visado naquele momento. Tem um momento certo, a hora certa, para tudo acontecer nas nossas vidas. Jesus Ele não errou, Jesus não mudou de rota, Jesus Ele não nos deixou nós esquecidos, exatamente, Ele está cuidando da gente, Ele está nos colocando em cada ponto da nossa vida nas mãos dEle, Ele está nos ensinando, Ele está nos forjando, Ele está nos trazendo em uma intimidade, nós estamos levando nosso Jesus para a nossa casa será curada, e será da nossa casa para uma saraçoura, e será da nossa casa para um povo sedento, e será não as nossas palavras, mas os testemunhos que nós vamos contar a partir das palavras da intimidade, da autoridade que foi dado nos céus para nós, a respeito de Jesus, então acontecerá. Amém? Queria que você se colocasse em pé. Eu queria orar com você a respeito dessa autoridade, de tudo que nós aprendemos, esses 2 cultos Hopes que nós estamos pautados na vida que Deus deu, que Deus escolheu ali, Pedro, para nos guiarmos na palavra de Deus, para que nós moldamos a nossa vida segundo a palavra dEle. Pai amado, Pai querido, Pai, nos perdoe, ó Pai, por muitas vezes, ó Pai, nós olharmos a Sua palavra e querer algo material, ó Pai. A nossa frustração, muitas vezes, por não ter algo material, ó Pai, porque nós não temos o Senhor do nosso barco, Pai. Ó Pai, faça, Pai. Faça, ó Pai amado, que as Suas palavras cheguem ao nosso coração, ó Pai. Assim que as Suas palavras, ó Pai amado, assim como chegou hoje ao nosso coração, ó Pai, tudo mude, ó Pai.
que os nossos pedidos, que os nossos pactos, ó Pai, muitos pactos e coisas materiais, ó Pai, muitos pactos aqui, ó Pai, que nós entregamos hoje, que nós oramos juntos, ó Pai, é com fé, ó Pai, no sobrenatural do Senhor, mas são de coisas materiais, ó Pai. Que essas coisas materiais, ó Pai, não tomem o nosso coração, não criem o nosso eu, ó Pai, mas que seja só um indício, ó Pai, que o Senhor vai fazer algo muito maior, muito melhor para as nossas vidas, ó Pai. Nós não queremos muitas vezes coisas materiais, mas o Senhor quer dar um destino novo para nós, ó Pai. O Senhor quer mudar a nossa rota de vida, ó Pai. Ó Pai, o Senhor quer mudar, ó Pai amado, o nosso destino completamente, ó Pai. Ó Pai, mude, ó Pai, o nosso coração, ó Pai, nos dê destino, ó Pai, destino de vida, ó Pai, destino, ó Pai, ao qual nós iremos mudar o nosso nome, ó Pai, porque algo transformou a nossa vida, Pai, não as coisas materiais, mas sim as coisas espirituais que começaram a acontecer em nossas vidas, ó Pai, mas tudo que o Senhor faz, e tudo que o Senhor fará, ó Pai, será pautada na intimidade do Senhor, ó Pai, será pautada nas palavras que o Senhor vai nos dar, ó Pai, e isso vai gerar autoridade, ó Pai, autoridade, ó Pai, no mundo espiritual, ó Pai. Nós vamos decretar aqui palavras, ó Pai, de bênçãos, ó Pai, e essas palavras serão executadas, ó Pai, porque há autoridade em nossas palavras, ó Pai. Nós encontramos o Senhor na intimidade, ó Pai, nós encontramos, ó Pai, na sua palavra, ó Pai amado, as suas palavras, ó Pai, e a nossa autoridade não está no que nós falamos, ó Pai, mas sim do que o Senhor falou sobre nós, mas daquilo que o Senhor nos assegura através da sua palavra, ó Pai. Então transforma, ó Pai, todo o espiritual agora, ó Pai, a partir das nossas palavras, ó Pai, a partir dos nossos pactos, ó Pai, a partir do que nós decretamos aqui na terra, será decretada nos céus, ó Pai. Mas nós também entendemos, ó Pai, que as nossas casas estão seguras no Senhor, ó Pai. Nós entendemos, ó Pai, que a nossa casa, ó Pai, é um alicerce no Senhor, ó Pai, que dali fluirá muitas coisas, ó Pai, que a nossa casa, Pai, sim, viverá em milagres abundantes, ó Pai, que as nossas casas, ó Pai amado, vai ser a premissa do milagre, ó Pai, será acontecido, ó Pai, primeiro em nossas casas, ó Pai. Aí eu declaro nossas famílias salvas, as nossas famílias libertas. Eu declaro, ó Pai amado, a nossa casa com uma abundância, com uma prosperidade que nós não conseguimos imensurar, ó Pai. Eu declaro que as nossas casas, ó Pai, serão referências, ó Pai, de milagres do Senhor, ó Pai. Eu declaro que as nossas casas, ó Pai, será um celeiro de milagres, um celeiro de palavras proféticas, um celeiro de cuidado do Senhor, ó Pai. As nossas casas estão protegidas pelos anjos, ó Pai. Coloca, ó Pai amado, anjos em nossas casas, ó Pai. Coloca, ó Pai amado, anjos, ó Pai amado, protegendo nossos filhos no colégio, ó Pai. Coloca, ó Pai amado, anjos, ó Pai amado, nos protegendo, ó Pai, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, ó Pai. O Senhor protege, ó Pai, as nossas casas, ó Pai. Mas nós não queremos acabar, ó Pai amado, um ministério, ó Pai, apenas para nós, ó Pai, mas será um princípio de muita coisa, mas será um princípio, ó Pai amado, de milagres acontecendo, será um princípio, ó Pai amado, de demônios, ó Pai amado, saindo, ó Pai, será um princípio, ó Pai amado, de ministério nascendo, ó Pai. Ali em nossas casas, ó Pai amado, será um princípio, ó Pai, de um grande avivamento que irá acontecer, ó Pai, de uma grande restauração que irá acontecer, ó Pai. Vai começar em nossas casas, ó Pai, o nosso ministério é a nossa casa, ó Pai, e o Senhor está cuidando de nossas casas, o Senhor está cuidando de nós, ó Pai, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus, amém, 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 igreja. Você recebe essa palavra? Que Deus prospere a sua casa, que Deus prospere a sua vida,
que você tem autoridade em proclamar no reino celestial, no reino espiritual, e então será movido milagres para todo mundo reconheça que Jesus faz milagres ainda hoje através das nossas vidas, em o nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe você e a sua casa.